Eu preciso explicar pra você, passo a passo sobre isso aqui, porque é um assunto extremamente complexo. O que é eleição condicional? Eleição condicional é a ideia de que o Criador, porque assim, você viu lá em Efésios 4, 1, 4 e 5, Efésios 4, 1, verso 4 e 5, que o Criador escolheu. E a palavrinha lá tá escolher, tá? Predestinou também. Então você não tem como negar que existe tal doutrina na Escritura, começa por aí. Que existe uma doutrina chamada eleição e predestinação, isso é bíblico. Negar isso é você negar a Escritura. Não, você não pode se considerar evangélico, cristão ou eleito ou qualquer outra coisa, se você nega isso. Você está negando uma verdade bíblica. Então assim, não creia na Bíblia então. Não se diga cristão, não se diga eleito, não se diga evangélico, nada. Porque você rejeita uma doutrina que está na Escritura. Claramente, não só no versículo, mas em outros vários que eu vou mostrar aqui depois. Então você vê que existe eleição e predestinação. Ponto, isso é fato. Segundo ponto, o que acontece? A eleição é condicional ou incondicional. E agora eu vou explicar pra você. Você só tem essas duas opções. O que seria a eleição condicional? A eleição condicional, ela seria assim, o Criador, o Altíssimo, as pessoas chamam de Deus, né? Deus não é nome, é um termo paganizado, para caracterizar qualquer divindade, por isso que eu falo Criador, Altíssimo, Pai, Soberano, porque são atributos dele. Ou até pronome dele, Yahweh, que eu sou o que sou, o significado eu sou o eterno. A concepção da maioria das pessoas que creem na eleição é o seguinte: não, o Criador, o Altíssimo, ele criou o homem, criou a terra, criou o homem, criou Eva, etc. E deixou as pessoas lá. E aí o que acontece? Ele possibilita a salvação, veja bem, possibilita a salvação com a sua graça preveniente e deixa ao ser humano o poder de escolher crer ou não. Então o ser humano ele vai ter que exercitar a sua fé para escolher crer. Então o Criador lá, antes da fundação do mundo, ele previu a fé de quem iria crer. E então, com base nisso, com base na fé prevista, ele escolhe. Por isso a eleição condicional, ela tem uma condição para o Criador escolher a pessoa. A condição é exercitar a sua fé, usando a graça preveniente, através de um sinergismo. O Criador provê a graça preveniente e o ser humano então escolhe crer, agarrar essa graça pela própria fé. Então a condição é essa. Então, baseado nessa condição, o Criador escolhe antes da fundação do mundo. Ou seja, o Criador seria tipo uma espécie de necromante, né? Que tem que consultar quem vai consultar o futuro para ver quem vai crer. Ou seja, seria uma eleição baseada na presciência. O Criador, ele tem um atributo dele, a presciência, ou seja, ele sabe tudo o que vai acontecer, isto é fato, é bíblico, a presciência é um atributo correto. Mas o problema é que a maioria das pessoas, as quais eu chamo de humanistas, eu poderia chamar aqui de outros termos, né, mas para não causar uma guerra eterna, porque não existe guerras teológicas, mas eu chamo de humanistas, tá? Mas a maioria dessas pessoas que creem nisso, ou são pelagianas, ou semi-pelagianas, ou arminianas. Mas eu vou chamar de humanistas, porque toda pessoa que não crê na verdade ela é uma humanista, ela compreende as coisas com a ótica humana, não com o discernimento divino. Então eles creem que através da presciência, o Criador prevê o futuro, basicamente, e vai consultar lá, aquela pessoa vai ver a fulano, né, José, Maria, enfim, Carlos, Alfredo. Eles vão lá, eu vi, vamos supor que eu vi que ele exercitou a sua fé para crer, então baseado nisso eu vou escolhê-lo. E ele viu isso antes da fundação do mundo e por isso ele elegeu antes da fundação do mundo de forma condicional. Tem uma condição para ele escolher. Essa condição é a pessoa escolher crer. Entendeu? Isso é eleição condicional. O que é uma heresia? Eleição incondicional. O que é? A eleição incondicional é o seguinte, resumindo, né? O Criador não baseia a predestinação e eleição em fé prevista, ou em obras, ou em ter que consultar o futuro para ver quem vai crer e então escolher. Não. A eleição incondicional não há condições. O Criador ele se baseia na sua própria vontade, na vontade dele próprio, para escolher pessoas para a salvação. Ou seja, incondicional. Ele salva incondicionalmente.